Boa noite, e aí, como é que vocês estão? Que saudade da gente estar junto. É uma semaninha só, mas dá uma saudade muito grande. Graça e paz. Que a paz de Cristo esteja aí no seu lar, na sua família, no seu carro, onde quer que você esteja. Dei boa noite, mas também boa madrugada, boa manhã, bom dia, boa tarde para o pessoal que assiste depois, final de semana, enfim, onde quer que você esteja, como você esteja, é um prazer te receber aqui na TV Viva Promessa, para mais um Promessas de Esperança. Muito legal. E aqueles avisos e aqueles pedidos que a gente faz a cada transmissão. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aqui na TV Viva Promessa, deixa o seu comentário. Todas essas interações ajudam demais todo o ministério da TV, todo o trabalho que essa equipe com tanto amor, com tanto carinho, produz diariamente para você. Por quê? Porque os algoritmos fazem a leitura que quanto mais interatividade, quanto mais pessoas engajadas, mais relevante ao conteúdo. Portanto, o próprio algoritmo faz com que a visibilidade cresça e a gente consegue atingir muito mais pessoas. Ou seja, você, com um simples toque, com um simples comentário, você ajuda na evangelização de outras pessoas também. Legal? Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: a doença da igreja, o remédio de Jesus. A doença da igreja, o remédio de Jesus. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência eu volto para refletirmos juntos na palavra de Deus. Igrejas, basicamente, essencialmente, elas são formadas por pessoas. Sem pessoas, não tem igreja. E ela acontece no ajuntamento, na comunhão, na proximidade, no compartilhar de ideias, de saberes, de necessidades, de testemunhos, de agradecimento. É nessa química que acontece aquilo que nós chamamos de igreja. Eu lembro que existia ainda na minha época uma pergunta que se fazia, que muita gente aí que está me ouvindo agora deve ouvir, deve ter ouvido, já deve ter falado. E era uma brincadeira que as crianças gostavam de fazer com os adultos. Vinha na forma de uma pergunta, que era quase que o que é, uma charada, né? E era mais ou menos assim: qual a diferença entre o navio, a tartaruga e a família? Bom, aí as pessoas ficavam ouvindo, quem sabia ficava quieto para não atrapalhar a brincadeira, até que a pessoa que perguntou respondia. Bom, a diferença é que o navio tem o casco embaixo, a tartaruga tem o casco em cima. E parava, ficava em silêncio. Alguém na plateia acabava fazendo a pergunta óbvia: e a família? E quando a pergunta vinha, era a deixa para quem estava contando finalizar a sua brincadeira. E a deixa diante da pergunta, né? E a família? A resposta era: vai bem, obrigado. E todo mundo dava risada e acabava a brincadeira. Por que eu estou citando família? Porque, essencialmente, igrejas, elas são formadas por famílias. A maioria das igrejas. Nós costumamos dizer que a IAP é um grande ajuntamento de famílias. Mas não só a IAP. Quando eu converso com meus amigos batistas, presbiterianos, assembleianos, de outras correntes denominacionais, o retrato basicamente é o mesmo. Igrejas cristãs, igrejas protestantes, elas são formadas basicamente por famílias, ajuntamento de famílias.
Existem exceções? Lógico. Você tem grandes comunidades, aquelas mega com 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil membros. E aí estas comunidades sofrem com rotatividade, sofrem com distanciamento, as pessoas não encontram um lugar ali. Obviamente tem exceções. Existem grandes comunidades que elas têm estratégias muito interessantes de pequenos grupos, de células, enfim, elas conseguem se acomodar, se ajeitar com ferramentas e estratégias para conseguir unir e manter a comunhão desse grande grupo. Mas, no geral, igrejas são formadas por famílias e, no geral, as igrejas têm ali a sua membresia entre 100 a 300 membros. Essa é a realidade da maioria delas pelo Brasil em todas as denominações. Bom, mas e a pergunta? Se igrejas são formadas por famílias, e a pergunta? E a família? Vai bem? Obrigado. Quantas vezes você já fez essa pergunta? Quantas vezes você já respondeu a essa pergunta? O problema é quando a gente olha para os dados estatísticos da nossa nação, da nossa sociedade. Cada dia mais a gente vê um quadro caótico, um quadro decadente, um quadro depreciativo, um quadro de derrota para as famílias. A cada geração, a cada ciclo que se passa, nós somos impactados e ficamos assustados por ver práticas antes impensáveis no meio do povo de Deus, por ver comportamentos, atitudes, testemunhos que são péssimos como anunciadores de um reino que chegou para se instalar entre os reinos caídos e adoecidos dos homens. Eu e você somos portadores da Boa Nova, nós somos cidadãos desse reino. Mas, infelizmente, a gente vê um retrato e um quadro que é comprovado por pesquisas, que é comprovado por estatísticas de famílias que pioram e só pioram. Aí eu tenho que me lembrar de outra frase que era um conceito de uma verdade absoluta e máxima, mas que perdura até hoje. Eu cresci num lar onde eu ouvia e também ouvia na igreja a seguinte afirmação: famílias fortes, igrejas fortes. Portanto, esse conceito que é uma verdade, quando nós transportamos para a realidade atual, a pergunta que fica é: a igreja é forte? A igreja atual é uma igreja forte? Se eu partir do princípio que a igreja é formada por famílias, se são famílias que contam essa história, são famílias que anunciam esse evangelho, são famílias que defendem o nosso conjunto de doutrinas, nós temos uma igreja forte? Esse é o detalhe. Famílias fortes, igrejas fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias piores, igrejas piores. Famílias em decadência, igrejas em decadência. Não tem como fugir dessa equação, não tem como fugir dessa matemática. E qual seria a doença, portanto, da igreja? A doença da igreja, ela passa por desamor. Infelizmente, a igreja, no tempo atual, ela tem andado muito distante daquela palavra bíblica. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E isso é colocado na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, como o suprassumo, como o grande mandamento. E semelhantemente a este, tão grande quanto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que é que a igreja tem passado longe desta palavra bíblica de amar a Deus sobre todas as coisas?
Por que é que ela não tem demonstrado nesse tempo este amor? Porque, infelizmente, a igreja atual, e entenda, quando eu falo de igreja atual, eu estou falando de um retrato sociológico, eclesiástico em todas as denominações. A igreja atual, ela já não respeita o texto bíblico como normativo e absoluto. Não importa tanto para a igreja atual o que a Bíblia diz. A expressão "assim diz o Senhor", esta é a palavra do Senhor, já não tem tanta importância. A igreja atual, ela sente uma necessidade de se conectar com a cultura, que de fato é uma necessidade. Eu preciso saber dialogar com a minha cultura, mas existe um limite, existe um preço a se pagar e eu preciso responder: eu quero pagar esse preço ou não? Esse preço é caro demais ou não? Esse preço, ele violenta a minha fé, a herança doutrinária e bíblica que eu recebi ou não? Portanto, a igreja atual, ela quer adaptar o seu culto, a sua liturgia, a sua forma de crer, o seu discurso. Ela quer evitar determinadas passagens bíblicas, ela evita determinadas palavras, porque essa palavra é pesada, essa palavra ofende, essa palavra afasta as pessoas. Infelizmente, a gente vive isso. E qual o resultado? Uma igreja fraca. Uma igreja enfraquecida, uma igreja adoecida. E essa doença passa necessariamente por uma palavra: desamor. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, o obedece. Se você ama, uma das marcas do amor bíblico tem a ver com obediência, com reverência, com adoração, com resignação, com suportar o tempo que nós estamos vivendo. A mesma doença a gente encontra nas famílias. O desamor, a falta de amor, essa é a doença. Essa é a doença que nós estamos vivendo hoje. Você retira o amor e uma série de epidemias, de pestes, de enfermidades da alma penetram nos relacionamentos, penetram nas vidas, nos lares e nas igrejas. E aí, pastor Ed, tem remédio? Tem um texto na Bíblia, tem um versículo na Bíblia que ele aponta ao remédio. Existem muitos trechos na Bíblia que apontam ao remédio. Toda a Bíblia me oferece o remédio, mas tem um texto, tem um versículo que eu quero compartilhar com você. Se você está com a sua Bíblia, abre ela aí em Cantares. Cantares, capítulo 2. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 5. Olha que lindo esse texto. Olha a profundidade desse texto. Olha o que ele diz para mim e para você. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu estou doente de amor. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai eterno e maravilhoso que estás nos céus, glorificado e exaltado é o teu nome. Tua palavra foi lida, Senhor. A porção das Escrituras para hoje, para esse momento, ela acaba de ser lida e proclamada aqui. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Fale, Senhor, a nossa vida. Fale, Senhor, a nossa casa. Em teu nome, para a tua glória e louvor eu oro. Amém. Cantares é um texto poético, é um texto profundo. Cantares já foi aplaudido, já foi respeitado, já foi reconhecido mundialmente, mesmo por pensadores e intelectuais que são ateus, como uma das peças de literatura mais eloquentes, mais transformadoras que se tem notícia quando se fala no relacionamento e no amor entre um homem e uma mulher. Cantares.
Cantares é uma grande metáfora. É uma grande metáfora que traz para a gente realidades do relacionamento entre marido e esposa, entre a intimidade entre marido e esposa. Mas Cantares, como metáfora, fala do profundo, do íntimo, do privativo, do reservado, do poderoso, do prazeroso, do eloquente amor entre Cristo e a igreja. Você sabe que Cristo é apresentado como o noivo, a igreja como a noiva. E você lê Cantares, você se emociona com Cantares, você mergulha no texto e na poesia poderosa de Cantares, e você vai encontrar respostas, você vai encontrar motivações, você vai encontrar direção, você vai encontrar iluminação para o seu relacionamento conjugal. Para que sim, a sua família possa entrar para o rol daquele pequeno grupo na sociedade atual de famílias fortes. E aí você também vai encontrar toda a dinâmica esperada, pretendida, anunciada e aguardada entre Cristo e a sua igreja. E aí Cantares empresta para a gente, oferece para a gente um versículo como esse. O versículo termina falando qual é a doença, que eu já te antecipei. O versículo pede duas coisas e ele responde no final: eu preciso disso porque eu estou doente de amor. Casais, muitos, não são poucos, que eu tenho acompanhado, que eu tenho orado por eles, que eu tenho intercedido por eles. Casais, pela falta de amor, eles estão adoecidos. Casamentos estão adoecidos porque tem faltado amor. E não se esquece desse princípio: igrejas são o ajuntamento de pessoas. Na sua maioria, estamos falando de famílias. Na sua maioria, estamos falando de casais. Casais adoecidos, igrejas adoecidas. Casais fracos, igrejas fracas. Famílias que estão fragilizadas, igrejas fragilizadas. E qual é a doença? Falta de amor. O desamor, falta amor nos relacionamentos. Então, a igreja que enfrenta esse problema, a igreja que está se rastejando nesse tempo, a igreja que está buscando seminários, treinamentos, aperfeiçoamentos, a igreja que está buscando estratégias para crescer, para ser saudável, para isso, para aquilo. Se a igreja não colocar o rosto no pó, se a igreja não reconhecer humildemente que o que lhe falta em primeiro lugar é esse amor apaixonado, desesperado, esse amor absoluto, integral por Cristo Jesus, para segui-lo, para honrá-lo, para obedecê-lo, todo o resto das estratégias não resolverão. As estratégias são boas. Você participar, você crescer, você ler, você adquirir conhecimento, informação, tudo isso é muito bom. Mas nada disso alcançará fruto, alcançará bênção, alcançará cura, se não estiver envolvido no amor a Cristo. Lembra de uma das cartas para as igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso? Eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse tema ele perpassa a Bíblia inteira. Esse tema está escancarado nas páginas da Bíblia. E aqui Cantares me oferece o diagnóstico. Olha aqui o que o texto vai dizer. Ele termina dizendo exatamente isso. Eu preciso dessas duas coisas, porque eu estou doente de amor. Portanto, a doença nós já identificamos. E qual remédio? Cantares oferece. Ele fala de dois remédios. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Portanto, Cantares ele fala que o remédio tem a ver com passas e maçãs. Por quê? É muito interessante que o poeta bíblico, ele lança a mão
de dois ingredientes e de dois produtos que naquela cultura faziam todo sentido para quem estava lendo esse texto. Quem leu esse texto da primeira vez, quem leu de primeira mão, entendeu na hora. Vamos lá, vamos pensar nos dois. Passas. Por que é que ele fala de passas? Por que que ele fala sustentai-me com passas? Os viajantes que peregrinavam pelo deserto nesta época, que iam nos seus camelos e ficavam longos dias no deserto, tinha um ingrediente que não podia faltar, que eram as passas. E por quê? Porque as passas, elas continham nelas vitaminas e ingredientes que eram decisivos para que estes viajantes suportassem as noites, o calor, o frio, a solidão e toda a demanda e exigência física que uma travessia pelo deserto pede e cobra dos seus viajantes. Portanto, quando ele fala que a doença é o amor, ele está comparando que essa doença tem a ver com um deserto. E quem de nós já não entrou num deserto? A igreja, ela passa por desertos. Aliás, o dono da igreja começa o seu ministério aceitando enfrentar o diabo 40 dias num deserto, sendo tentado e provocado pelo diabo 40 dias num deserto. O dono da igreja, aquele que manda na igreja, o inspirador da igreja, o centro da igreja, o Senhor Jesus, ele dá o exemplo, ele passa pelo deserto e ele vence o deserto. Portanto, a doença que tem a falta de amor como centro e pergunta e resposta, a orientação do poeta é: sustenta-me com passas. Ou seja, é o alimento que vai te ajudar a suportar toda essa caminhada e essa travessia. E cada um tem a sua travessia. Cada um tem os seus 40 dias ou 40 anos. Cada um tem o seu ciclo. Cada um tem a sua prova. Cada um tem a sua luta. E o outro remédio? O outro remédio que o texto oferece para mim e para você é a maçã. Confortai-me com maçãs. Portanto, aqui ele fecha dando a solução. Ele precisa de passas e ele precisa de maçãs. E maçãs nessa época? Maçãs, nessa época, nessa cultura e naquela região, era um fruto extremamente doce. E a maçã, ela tinha propriedades que traria para o caminhante alívio, calma e vigor. Então agora você junta. Eu tenho passas, que vai me dar vitaminas para suportar as dores, as pressões, as provas e os desafios da caminhada. Mas é muito legal o tratamento do céu. Durante esse tempo de deserto, Deus quer nos proporcionar que a gente consiga ter na nossa vida íntima e privada doçura, calma, alívio. Porque enquanto estamos no deserto, se for só sofrimento, se for só desgraceira, a gente não chega no final, a gente não resiste, nós não temos estruturas psicológicas, emocionais para suportar somente humilhação, humilhação, humilhação e humilhação. Portanto, o poeta, para a doença da falta de amor, ele pede duas coisas. Eu preciso de passas e eu preciso de maçãs para suportar a trajetória, para suportar a caminhada. E hoje, quem é que pode dar este remédio para famílias, para casais e para a igreja? Quem é que pode curar famílias e automaticamente, ao curar famílias, cura a igreja? Quem? Somente o Senhor Jesus. É somente Jesus que me ajuda a suportar o trajeto do deserto. É somente Jesus que me dá calma, me dá alívio e me dá vigor. Ele renova o cansado, ele levanta o caído, ele faz com que a gente caminhe, com que a gente corra, com que a gente voe como águia
enquanto esperamos nele. Os que esperam no Senhor subirão, voarão, caminharão, é o que diz o profeta Isaías. Portanto, é somente Jesus. E para você entender, se passas e maçãs ajudavam caminhantes no deserto em longos períodos, por que é só Jesus que nesse tempo pode curar famílias e, consequentemente, curar igrejas? Porque você só suporta o insuportável se você tiver a parceria do Espírito Santo com você. Você só suporta as humilhações pelas quais você passa com Jesus. Você só suporta o cheiro de morte na sua família com Jesus. Você só suporta aquilo que ninguém mais suportaria com a presença de Jesus. Sem Jesus, você não consegue. Somente com Ele. Portanto, a doença que a nossa sociedade enfrenta hoje, nas famílias e, consequentemente, nas igrejas, tem a ver com desamor. A cura, necessariamente, passa pelo amor que somente Cristo dá. E eu creio verdadeiramente que famílias curadas produzirão igrejas curadas. Que famílias que sabem suportar o deserto produzirão igrejas que saberão suportar a travessia que nós estamos neste tempo, nesta sociedade. Eu creio firmemente que famílias que se rendem, se entregam e confiam no amor que vem do Pai, são as famílias que serão os instrumentos que Deus irá usar para avivar, vivificar e derramar poder sobre a sua igreja. As famílias que suportaram toda a pressão em Jerusalém foram aqueles 120 que se reuniram no cenáculo. Eles suportaram a travessia daquele deserto. E aquele deserto, vamos combinar, não era para qualquer um. O grande Deus, o Cristo, havia morrido numa cruz. As dúvidas pairavam no ar. Mas aqueles homens foram obedientes e ficaram alguns dias no cenáculo. Até que num dia, de repente, no dia de Pentecostes, desceu poder do alto. Porque humildemente, em amor que obedece, em amor que crê, em amor que espera, em amor que se submete às ordens do Pai, essa família recebeu cura, essa família da fé. A igreja precisa de cura e você tem parte fundamental nessa cura. Quando você amar mais a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus avós, os seus tios. Porque quando a gente ama, o amor contagia, o amor se espalha. Que Deus possa inspirar e envolver cada um de vocês. Que Deus possa abençoar e fortalecer a caminhada da sua família. Que você nele encontre cura para a sua alma, para os seus sonhos, para a sua fé. Que Deus nos abençoe. Jesus é melhor sim do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que
Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. E servi-lo até o fim. Glória a Deus, muito legal a gente estar junto, meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus pelo louvor que acabamos de ouvir. A gente vai orar agora. E eu tenho, pastor Ed, um pedido especial para você. E eu quero saber se eu conto com a sua oração, se você pode me ajudar em oração. Recentemente, nesses dias, eu e a minha esposa, a Regina, nós montamos uma página nossa, um Instagram nosso. Esse Instagram é muito fácil, @edmilson.regina. Edmilson é com D mudo e N de navio no final. Então, @edmilson.regina. Nesse Instagram, eu e a minha esposa, a gente vai falar exclusivamente, somente sobre casamento e família. Esse é um sonho nosso de alguns anos, algumas décadas. Eu e a Rê, a gente tem trabalhado e a gente tem estado nessa estrada há muitas décadas. Eu não sei quantos casamentos eu já fiz, mas se não passou de 1000, beira a isso. Centenas de encontros de casais, muita gente sendo aconselhada, e já faz alguns anos que eu e a Rê, a gente não tem dado conta da demanda e de atender tudo que é pedido, tanto da denominação quanto fora da denominação. Só que nós estamos num mundo, numa era digital. E nesse mundo digital, Deus está nos dando ferramentas que a gente pode multiplicar essa experiência, esse cuidado e todo esse ministério. Então eu quero te convidar para que você siga a gente lá no @edmilson.regina. Diariamente, a gente está postando muita coisa. Nesses primeiros dias, não tem nem uma semana ainda, mas nesses primeiros dias, a gente só está preocupado em formar a nossa comunidade e ter essa galera junto com a gente. E olha, surpreendentemente, inúmeros casais, tanto da igreja quanto fora da igreja, gente que tem religião, gente que não tem religião, estão se inscrevendo ali, mandando no privado pedido de aconselhamento, pedido de oração, dando sugestões, empolgados com essa proposta. E eu quero convidar você também. Esse Instagram é só para casais casados? Não, você é solteiro, você está noivo, entra lá também. Você que é solteiro e sonha com uma família legal, uma família com bases bíblicas, entra lá também.
No Instagram, como a gente só fala disso, fica fácil de você divulgar para pessoas não crentes, porque o tema nosso será esse. Evidente que Pastor Ed e Diaconisa Rê, a nossa perspectiva e a nossa fala sempre será pautado com um direcionamento bíblico. Então vem com a gente, participa, divulga entre os casais aí da sua família, da sua igreja, do seu bairro, do seu trabalho, da sua escola e traz muita gente para participar. Vai ter muita coisa boa, já tem live que a gente vai anunciar ainda a data, tá? Senão eu anunciaria já. Vai ser um podcast onde a gente vai tratar do seguinte tema, segundo casamento. Tratar de toda a complexidade desse tema com uma perspectiva bíblica. Então eu te convido para que você participe, para que você esteja com a gente e nos ajude. Bom, eu pedi oração. Eu e a Rê, nós estamos montando um grupo no WhatsApp de intercessores desse ministério. Esses intercessores, a gente vai ter contato com eles diariamente através do grupo. Então, se você tem interesse de ajudar em oração também, entra lá, segue a gente e no direct, no privado, você conversa com a gente. Pastor, Rê, eu quero participar do grupo de intercessão, que eu estou junto com vocês nisso. Tá bom? A gente ainda está montando esse grupo, ele vai ficar formado e, obviamente, à medida que mais pessoas quiserem, vão entrar. Mas eu te convido, vem participar com a gente. Tá bom? Que eu entendo, como eu acabei de pregar, que quanto mais famílias curadas, nós teremos uma igreja muito mais saudável. Amém? Você que deixou seu pedido aí, a gente vai orar agora. Nós vamos orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Amém? Vamos orar? Fecha os olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra oferece remédio para as nossas enfermidades físicas, espirituais, as nossas enfermidades da alma. Em nome de Jesus, alcança famílias, casais, alcança irmãos, amigos, simpatizantes, alcança todos aqueles que estão agora aqui com a gente. Pai, que nós possamos encontrar cura, que a gente possa encontrar, Senhor, a Tua bênção nos nossos relacionamentos. E aqueles que colocaram pedidos de orações, Tu sabes, ó Deus, qual é a demanda, a necessidade de cada um. Alcança cada um com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua misericórdia. Sê conosco, Pai. Abençoa Teus filhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima quinta-feira, ainda hoje é quinta-feira para nós, né? Mas ótimo dia para você no dia que você estiver assistindo e que semana que vem a gente possa se encontrar novamente aqui no Promessas de Esperanças. Paz.